muito problema relacionado ao uso de substâncias, especialmente do álcool. Então o álcool gel é também mais um dispositivo que eles se interessam, né, em beber mesmo. A gente deixa nos locais à disposição, mas não dá posse para eles de frasco, tá? Porque tem esse risco confirmado, né, da ingestão do álcool gel. A terceira maior cidade do estado de São Paulo enfrenta uma situação que é preocupante. O número de casos do novo coronavírus em Campinas quase dobrou em junho. O que agrava ainda mais a situação é que os leitos de UTI estão no limite. A ocupação se aproxima de 100% na rede pública e restam poucas vagas em hospitais particulares. O vai e vem de pessoas neste calçadão comercial indica uma rotina quase normal, não fossem as máscaras de proteção. Mas a situação em Campinas não é nada confortável. Os casos de Covid-19 cresceram mais de 90% em junho. No dia 1º, eram pouco mais de 1.700. Hoje, são cerca de 3.300. Eu não uso máscara. Sabe o que exercita a imunidade? É a exposição às bactérias. A nossa imunidade, do morador de rua, ela é mais forte, porque a gente vive exposto ao lixo, sujeira. A questão da vulnerabilidade e exposição da população em situação de rua ao vírus da Covid-19 preocupam especialistas que atuam no tratamento a esse grupo social. Isso é mito, né? Não existe um estudo que comprove isso, né? E a população de rua, ela tem a mesma chance de pegar do que qualquer outra população, porque ela não é diferente. Ela não é um ser humano diferente. Isso é um preconceito. Essa era uma população que a gente tinha muita dúvida da aderência, né, de fazer. Então foram feitos 330 testes rápidos, eles foram feitos pelo consultório de rua, pelos nossos colaboradores, e nós tivemos uma positividade de 3,3%. Isso é a positividade da população geral, até um pouco inferior aos inquéritos que a gente tinha feito. Nós analisamos as pessoas do Largo do Pará, do Mercadão, da Rua Delfino Sintra, da FEPASA, do Terminal Central, do Córrego do Borto, da Catedral, do CAPES AD, do Abrigo Dulce e de Cidadania e do SAMIM. Esse daqui são os usuários, quer dizer, são os pacientes. Não, né? Não difere muito do que deu na população em geral, é isso? Não difere. Ao contrário, é até um pouquinho abaixo da população geral dos inquéritos que a gente fez. É mais um inquérito que foi feito, importante, né? Essa população é uma população vulnerável, a gente sabe, mas, felizmente, os dados mostram que não houve uma contaminação maior. Segundo a contagem realizada pela Prefeitura de Campinas, há 822 pessoas em situação de rua na cidade. Desse total, até o dia 14 de outubro de 2020, 224 pessoas passaram pelos 3 abrigos emergenciais criados pela instituição. Para a Covid, o que a gente fez? Nós abrimos 3 abrigos emergenciais para o isolamento dessa população, tá? Então, desses abrigos, nós temos um que as pessoas vão com sintomas, né? Sintomas leves, claro, se for grave ela está no hospital. Sintomas leves, como de uma gripe, elas ficam neste local. Para proteger os moradores de rua, a gente achou melhor parar, né? Porque o risco da gente passar o coronavírus para eles era muito maior do que eles passarem para a gente. E a gente achou melhor a gente parar com as nossas atividades aos domingos que a gente estava fazendo, todo primeiro e todo terceiro domingo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas ONGs e voluntários deixaram de realizar ações e distribuir alimentos. No início de agosto, a Prefeitura Municipal inaugurou o Refeitório da Cidadania, que recebe moradores em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social que buscam um local para fazer suas refeições com o mínimo de dignidade. A pandemia agravou bastante. A gente, semana por semana, que a gente vem tendo esse termômetro, que a gente vem fazendo
esse levantamento, a gente tem visto um crescimento dessas pessoas aqui no refeitório. A gente tenta explicar e tenta trazer esses grupos para dentro do espaço público, onde as pessoas vão se alimentar com toda a dignidade, né? Tem lugar para fazer higiene, vão sentar à mesa para se alimentar, né? Incomparavelmente é muito mais digno de você comer na calçada, né? No começo eu passei dificuldade assim para comida. Eu tive que bater nas casas pedir comida, sabe? Eu não conhecia que os lugares tinham doação, esse tipo de coisa, entendeu? Eu não sabia onde era o bom prato. Eu tinha que bater nas casas e pedir comida. Daí que foi a dificuldade, entendeu? Um morador em situação de rua, que não quis revelar o rosto, é usuário de substâncias psicoativas e diz que esse é o seu maior dilema em relação à saúde, pois, segundo ele, a pandemia não alterou em nada a sua vida. Eu sou usuário de crack. Não consigo parar, vou falar a verdade. Todo dia as mesmas coisas, a mesma rotina, todo dia a mesma rotina, você vai e volta, é tudo igual, não muda nada. O mundo que eu tô vivendo, não muda nada. O que a gente tem que tomar, ter como objetivo, acho que para a pessoa em situação de rua, que a droga não domine a pessoa e que a pessoa domine a droga. Porque esse é o ponto fundamental no cuidado de uma pessoa, estando ela com Covid ou não. Porque se você deixar que a droga te consuma, você vai hibernar, você não vai se cuidar, você não vai se alimentar, você não vai se hidratar e você vai piorar. A questão do uso abusivo de substâncias psicoativas, né, é uma frequente na vida da população em situação de rua. Isso não é uma verdade. Eu penso que a gente precisa entender que a gente não pode associar a população em situação de rua com o uso de substância psicoativa. Então, a gente percebe isso, uma dificuldade de compreensão, né, do próprio Estado, que é aquele que executa as políticas, de entender que a redução de danos ela é uma política importante, né, que os serviços de saúde mental eles devem estar melhor estruturados. Há casos, como o de Juliana, que não se mostram preocupados com a gravidade da doença. Você conhece algum colega daqui da rua que teve Covid? Dizem que teve um, mas é desacreditar, porque o morador de rua bebe que nem bexiga. Como nós não pega, porém, um álcool, dizem que a imunidade nossa é baixa, mas é tudo mentira para nos enganar. Mas bebe, deita de qualquer jeito, aí culpa o corona para poder, aumentar o ibope deles. O que aconteceu, houve alguns mitos, né, na rua, tipo, quem toma cachaça não pega Covid, quem pudera, quem dera, né? Mas, e aí a gente teve que conversar com eles sobre isso, né? E o medo do desconhecido, como nós também tivemos. Né? E aí a gente teve que trabalhar muito no entendimento e também tivemos que dizer para eles assim, a gente não sabe. Como muita gente não sabe, a gente está pesquisando. É que é uma população que ela não se sente, eles não se veem como cidadãos desse Estado, desse país. É um país que os marginaliza, que os exclui, que os violenta. A força policial, né, as ações desrespeitosas, desumanas da própria assistência social, secretarias de assistência social, com políticas de higienização social, retirada dessas pessoas da rua, porque esteticamente é feio, né? E aí eu falo mais no sentido de uma crítica mesmo. Então, elas não se reconhecem como parte dessa cidade. Elas não se reconhecem como coletivo. É um grupo à parte. Então, essa despreocupação que você chama, na verdade olha, não tenho nada a perder. A gente já escuta muito isso nos atendimentos, eu não tenho nada a perder, tudo que eu tinha eu já perdi. Eu perdi a minha família, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha saúde mental, eu perdi as minhas esperanças, eu não acredito mais nisso aqui. Uma outra reclamação chega do centro de Campinas, isso por causa do banho ao ar livre de moradores de rua na Praça Carlos Gomes. O nosso produtor Johnny Inselsperger mostra tudo agora.
Uma pessoa do centro de Campinas que tem receio de aparecer mandou um vídeo onde mostra um morador de rua tomando banho em um bebedouro que fica ao lado de um parquinho. Tudo isso ocorre na Praça Carlos Gomes, que fica ao lado da Prefeitura de Campinas. E nós viemos conferir o problema. Enquanto alguns moradores usam os bancos como cama, outros se reúnem em grupos. E o que vimos foi a pia sendo usada por 2 homens como um tanque para lavar roupas. Outros 2 utilizam o bebedouro para escovar os dentes. E logo ali ao lado, uma criança brinca com a bicicleta. Eu frequento essa praça há pelo menos 17 anos e 1 ou 2 vezes por dia. Eu sou moradora de um prédio aqui do lado. A gente está vivendo um momento que é muito crítico por causa do corona, cólicos fecais, outras doenças que aparecem, e nós temos muito morador de rua que não tem onde fazer a higienização. E eles não se importam com a nossa presença, entendeu? Eles tiram a roupa e tomam banho, né? Então tá bem complicado. A Prefeitura de Campinas falou que as equipes do SOS Rua e do Consultório de Rua têm reforçado a orientação para que a população de rua use as unidades do Centro Pop e da Casa Cidadania, onde eles podem tomar banho sim e são oferecidos produtos de higiene. A Prefeitura não pode obrigar essas pessoas a sair ali da Praça Carlos Gomes. Portanto, nesse momento, um problema ainda sem solução. Para a gente pensar o lugar e o não lugar dessa população no acesso à cidade. Então, quando a gente olha para essa estética social, as pessoas em situação de rua, elas incomodam, né? A Prefeitura de Campinas adotou medidas preventivas para ajudar a população em situação de rua no município em meio ao surto da Covid-19. A pessoa em situação de rua, qual foi a estratégia do município? Existe um comitê, o Comitê Covid, né? E nós fomos chamados a participar desse comitê. Junto a esse comitê tem a Defesa Civil, Assistência, Saúde, a Vigilância Sanitária. Campinas, então, tem como referência na saúde o consultório na rua, né? E foram abertos abrigos emergenciais. Então, a gente ofereceu espaço de moradia através desses 3 abrigos emergencial e ampliou os cuidados com relação à alimentação e higiene pessoal. Que assim, a gente abriu um espaço com 40 vagas e 2 com 30. Só que eles ficam nesse espaço 14 dias, né? A dificuldade das equipes de saúde na definição de estratégias que exijam adaptações dos serviços e dos trabalhadores ao atendimento cotidiano da população em situação de rua se apresenta como outro dificultador das ações. Quando começou o uso da máscara, primeiro foi uma rejeição muito grande, né? E algumas pessoas, pelo uso da substância e porque também o uso da substância ele acarreta problemas de saúde mental, né? Muitos têm problema de saúde mental pelo uso abusivo, né, das substâncias psicoativas. Então, algumas pessoas, elas propositalmente espirram perto de você, tossem, como uma provocação, né? Então, foi muito difícil disseminar essa ideia de fazer o uso da máscara. Mas hoje a gente, né, acho que todos nós aqui já estamos vendo nas ruas da cidade as pessoas usando mais máscara, nem sempre da forma devida, né, nem sempre com a troca desejada, mas tem já um certo uso, né, irregular, mas tem um uso. Então, de alguma forma, tem um reconhecimento da necessidade do uso da máscara. Os profissionais da saúde foram capacitados para cuidar da população como um todo e não houve uma diferença em relação a isso. Houve estratégias de cuidados diferentes, como a gente já conversou, mas não especificamente para a pessoa em situação de rua. Para você levar, para você fazer curativo ou pede para alguém fazer por vocês? A região central, ela concentra a maior parte dessas pessoas. Por quê? Porque elas ficam onde tem grande circulação de pessoas, né? Porque é onde elas recebem dinheiro, recebem ajuda, então elas vão se colocar no lugar de maior movimentação. Geralmente são os grandes centros das cidades, né, das metrópoles.
penso que para a população em situação de rua, a pandemia, né, ela trouxe restrições impossíveis de serem cumpridas, né? Para todas as pessoas, isolamento, distanciamento social, já sabe que não se aplica para a população em situação de rua. Ao mesmo passo também que os acolhimentos, né, serviços de acolhimento dessa população tiveram que estabelecer muitas restrições. E isso, por si só, já excluía bastante o acesso dessa população aos próprios serviços destinados a elas. O distanciamento e isolamento para essa população não é uma realidade. A falta de informação da própria doença, da própria pandemia. Muitas dessas pessoas sequer sabiam, né, que estávamos passando por uma pandemia, né, os riscos. E as pessoas em situação de rua dependem do movimento das pessoas na cidade para a sua sobrevivência, né? E o fato dessa redução, fechamento de comércios, teve impactos significativos na vida dessa população. Eu tomo pinga, eu tenho Deus comigo, entendeu? Deus cuida da gente, entendeu? Mas Deus cuida, entendeu? Protege, entendeu? O que a gente precisa entender é que a gente precisa trabalhar com essa população para que ela tenha o acesso a essa saúde, né? E o que é trabalhar com a pessoa em situação de rua? É que ela entenda que ela precisa de cuidado, não só na hora emergencial, mas um cuidado longitudinal. O acesso aos serviços de saúde está relacionado à aceitação, ao atendimento e à aproximação no contato entre o profissional e o usuário, de maneira a permitir a inclusão deste na rede pública de serviços e na consolidação do Sistema Único de Saúde no país, o SUS. A garantia de acesso aos serviços de saúde no processo de organização e implantação do SUS representa uma das grandes preocupações e desafios postos aos gestores públicos. Eu frequentava o consultório na rua mais para tocar violão com eles. Mas é legal, bacana o trabalho dele. Sempre que eu os vejo, eu sempre procuro elogiar, procuro paparicar mesmo. Que às vezes eu ia assim, lá no albergue, que sexta-feira eles ficavam lá. Eu ia só para tocar violão com ele. Eu fui essa terça-feira, mas eu já estava 10 dias sem o meu omeprazol, que eu tenho gastrite. Aí comecei, eu comia e já vomitava, meu estômago está muito prejudicado por causa do álcool. Então eu fui lá para pegar o remédio. De vez em quando eu converso com uns rapazes que são médicos, vou no médico, faço alguns exames, tranquilo. Tomo o máximo de cuidado sobre o meu corpo. Sobre mim, né? O ser humano. Criou-se um espaço com mais dignidade para a gente servir esses moradores de rua, e eles estão com o pensamento deles, por poucos que a gente conseguiu conversar e poucos que vêm, que eles são muito fechados, tá? Eles têm que ter uma confiança para eles poderem se abrir mais. Mas muitos estão agradecendo por ter esse espaço e eles não estão precisando, assim, eles não saberem quando que eles vão estar conseguindo ter refeição. Aqui eles sabem que todos os dias eles têm. Tá? Então eles não precisam contar com que alguma ONG, algum grupo de voluntários fique caçando eles no centro. Eles já sabem aonde pode estar tendo essa refeição. As pessoas em situação de rua, elas mobilizam muito a sociedade de uma maneira geral, especialmente com relação à alimentação, né? Tem um imaginário coletivo que é importante dar comida para essas pessoas. Não é que a gente seja contra, não é de jeito nenhum a caridade, a solidariedade. Mas assim, há um excesso, né, de distribuição de comida e que nem sempre os grupos que distribuem, eles reconhecem o quanto que isso também dificulta a saída dessas pessoas da rua, né? Porque não deixa de ser uma forma de permanência na rua, além de causar muita sujeira no entorno, muito desperdício de comida, porque há uma sobreposição de distribuição. Uma trajetória cheia de rupturas, traumas e acontecimentos culminam na situação de rua desses indivíduos.
eu optei por essa vida. Não ficar na casa da minha mãe, para não encher o saco dela, para não ficar atormentando ela. Então, o estilo assim, eu prefiro ficar na rua, para eu ser dono de mim, não ter nada que fazer, não depender de ninguém, não ter regras. Não é um único acontecimento, são vários acontecimentos que naquele momento só resta a rua, né? Então ela também, para estar na rua, ela não pode ser a pessoa que ela era antes, que ela não sobrevive, né? Ela tem que adquirir uma outra personalidade, ela tem que adquirir outros hábitos e costumes, senão ela não permanece. Embora a população em situação de rua tenha permanecido invisível por séculos e sem notoriedade por parte da sociedade e do Estado, nas últimas décadas, decorrente das lutas de vários movimentos sociais, esse grupo populacional tem se inserido nas agendas das políticas sociais, em especial no campo da saúde pública, e vem exigindo drasticamente a mudança de paradigmas e formas de intervenção às demandas que emergem no cotidiano. Justamente nesse momento ficou muito evidente a necessidade do Estado estar próximo dessa população, de ter investimentos específicos às demandas dessa população. Qual é a situação nossa? É continuar do mesmo jeito, né? Bebendo, porque eles prometem fundos e fundos, casa de passagem, prometem que vai melhorar isso, abrigo e aquilo, e no fim o dinheiro fica tudo a verba para eles. Que é uma população que, por mais que a gente tenha hoje políticas públicas desenhadas exclusivamente para o atendimento a elas, ainda há uma morosidade de muitos municípios, no sentido de pensar um planejamento estratégico. Então, para pessoa em situação de rua, esse planejamento ele foi mais tardio até. Fala a verdade, o morador de rua ele não tem muita autoestima. A situação nos traz a baixa estima e às vezes a gente não acredita nem que Deus existe. Que nós ainda, apesar de estar na calçada, somos gente, somos ser humano. Independente do que a gente faz, temos coração. Só eles dão oportunidade para ver se a vida não muda. Então a gente está num momento delicado para se pensar as políticas para aqueles que estão mais vulneráveis. Porque devolve-se a eles a culpa, né? A culpa pela sua condição. E não toda uma estrutura de um sistema que também gera desigualdade, gera esse fenômeno. Então é uma discussão realmente muito profunda, mas importantíssima.